Bom, pessoal, hoje nós vamos fazer duas provas. Como ontem que vocês fizeram ciências em inglês, hoje nós vamos fazer a prova de história e geografia. Prepara o local para você fazer a prova, para sua prova permanecer limpa e organizada. Lava as mãos, coloca seu livro didático no lugar e vamos lá. Vamos começar com história. Pega lá sua prova de história. Pegando a prova de história, acompanhe a leitura com a professora. A palavra antes está relacionada ao passado, que já aconteceu. A palavra depois está lá no futuro, é uma coisa que ainda vai acontecer. Algumas ações também podem ocorrer ao mesmo tempo ou durante. A respeito desse assunto, associe a ação com o tempo em que elas ocorrem. Vocês vão ver que tem parêntese e embaixo desses parênteses estão escritos A, B, C e D. Ou eu acho que é só A, B, C e D. Onde está escrito antes, depois, ao mesmo tempo ou durante, tá bom? Primeiro parêntese. Juliana e Michele brincaram juntas do início ao fim do intervalo na escola. Olha só, a Juliana e a Michele estavam brincando juntas no recreio. Juntas quer dizer antes, depois, ao mesmo tempo ou durante. Segundo parêntese. Quando as aulas terminarem, Pedro irá viajar para a casa dos seus avós. Quer dizer, depois que quando terminar a aula, Pedro vai viajar. Vocês vão completar. É antes? É depois? É ao mesmo tempo ou é durante? Terceiro parêntese. Enquanto Marcelo estuda, seus pais trabalham. Enquanto Marcelo estuda, seus pais trabalham. Isso está acontecendo antes, depois, ao mesmo tempo ou durante? E, finalmente, para ir à praia, Ana passou filtro solar. Gente, vai ficar A, B, C e D, não tem repetições, tá? Não tem dois As ou dois Bs, tá bom? Vai ficar A, ou B, ou C, ou D. 2. No texto a seguir, a menina Loreta conversa com o senhor Lilo sobre uma grande curiosidade. Ela quer saber onde foi parar o ontem. Presta atenção. O ontem, Loreta, está dentro de você, nos seus pensamentos, nas suas lembranças. Os dias sempre trazem um novo ontem. E quando você tiver a minha idade, todos os ontem serão uma vida inteira. Essa é um pequeno trecho de uma história da Maja que chama Mamãe, onde foi parar o ontem? É muito bonitinho esse livro. Bom, sobre o que eu li. Sobre o a passagem do tempo. Marque um X nas alternativas corretas. Se são nas alternativas corretas, significa que tem mais de uma, tá bom? Exercício A. O ontem está relacionado às coisas que já aconteceram, ou seja, está relacionado ao passado. Se você acha que está certo, marca um X. Nossas lembranças do passado são uma maneira de verificar a passagem do tempo. Você acha que está certo, marca um X. Para organizar nossas lembranças, dividimos os acontecimentos da nossa vida em antes e depois. Quando o senhor Lilo diz que os dias sempre trazem um novo ontem, ele está falando da passagem do tempo. E o ontem está no futuro. Exercício 3. Marque as imagens que mostrem maneiras de lembrar de acontecimentos do passado. Vocês vão marcar um X só no que te faz lembrar do passado. Lembrando que tem mais coisas, mais de uma resposta certa? Tem, tá bom? Primeiro, vamos lá. Vocês têm a imagem, mas também tem a escrita. Presta atenção. Sentir o aroma que pode nos lembrar alguém ou algum lugar. Exercício A.
B. Ouvir uma música que pode nos lembrar algum momento da nossa vida. C. Observando fotografias das nossas famílias e amigos. Será que tem alguma errada? Será que todas estão certas? Será que não tem nenhuma certa? Não vou ajudar, hein? 4. Dá uma olhada aqui. E essa eu preciso que vocês prestem bastante atenção nas figuras, porque senão vocês vão responder de forma incorreta, tá bom? Vamos lá? Tá escrito: de acordo com os seus conhecimentos, complete o texto. Para isso, utilize os quadros com as palavras. O roxo está escrito lembranças. O azul claro está escrito acontecimento. E o azul escurinho está escrito tempo. Deu para ver aí? Então vamos lá. Nossa vida é uma sucessão de que ocorrem no algum desses acontecimentos nós esquecemos, outros guardamos em nossa memória. São as nossas. Tá fácil. Você coloca a palavrinha do quadrinho lá e lê. Se ficar correto, se você achar que tá legal, tá certo. 5. O exercício mostra objetos antigos e os mesmos objetos, só que novos, tá? Dá uma olhada aqui. Você tem objetos antigos e objetos novos, tá bom? Vamos prestar atenção aqui para ver o que é que a professora está pedindo. Escreva o nome deles. Eu quero saber quais são esses objetos. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Ele está na forma antiga e na forma nova. Não é difícil, hein? Tá fácil de entender. E exercício 6, não esquece de virar a página do exercício 6, está do outro lado. Organizar uma linha do tempo serve para... Lembra que eu pedi para vocês fazerem fotos de uma linha do tempo de vocês? Estão lembrados? Isso valia ponto para, se eu não me engano, filosofia, que tinha uma foto de você bebê, uma foto de você maiorzinho e uma foto de você com a idade que você está agora, 7 ou 8 anos. A linha do tempo serve para recordar, para esquecer ou para lembrar momentos da nossa história. Boa prova de história. Terminando história, nós vamos para a geografia, que é a prova que você tem na sequência. Presta atenção na leitura da professora. Leia um texto do livro O Silêncio de Júlia. Amanhã de sábado, Júlia disse à mamãe que estava com dor de cabeça, mas isso não é verdade. Ela está triste na janela do seu quarto. Lá de cima, ela pode ver 2 jardins. E lá está o André, jogando bola, perto do escorregador, no sol, sem gorro e sem cachecol. O garoto faz um sinal para Júlia. Ela sinaliza em resposta. E pela primeira vez, André sorri para Júlia. Esse é um texto do Pierre Corrin, da história O Silêncio de Júlia. É bonitinho, né? De acordo com o texto, a paisagem que Júlia observa da janela do seu quarto é... Lembra que a Júlia está triste, está na janela? Ela está olhando uma paisagem do bairro dela. Presta atenção, vocês vão assinalar a opção correta. Professora, tem mais de uma opção correta? Presta atenção. Exercício A. O jardim do vizinho cheio de flores em um dia de sol. B. André brincando no escorregador em um dia de sol. C. Um menino com gorro e cachecol brincando no jardim. Ou 2 jardins e André jogando bola perto do escorregador. Nessa questão só há uma resposta correta, então atenção. Virando, eu quero que vocês prestem bastante atenção nesta paisagem. É um bairro, tá bom? Bom, esse bairro é um porto e vocês vão poder observar que tem barcos, que tem paisagem que é natural, tem a paisagem que ela é cultural, que
foi criada pelo homem, né, para melhorar a vida humana. E aí, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam fazer um apanhado, uma observação legal, para depois começar a fazer a atividade. De acordo com a imagem, pode-se concluir que a paisagem é a fotografia de elementos criados pelo ser humano. B. Tudo que observamos são elementos naturais e culturais. C. A fotografia de elementos criados pela natureza. Ou D. A observação de uma imagem bonita da natureza. Na verdade, essa questão ela tem duas respostas corretas, tá? 3. Cite cite 3 elementos culturais e 3 elementos naturais. Amores, cite 3 elementos culturais e 3 elementos naturais da fotografia, tá bom? Não é de outro local. Então, vocês vão olhar para a fotografia e vão falar para mim 3 elementos naturais que aparecem lá e 3 elementos culturais, tá bom? 4. Cite o nome de 3 elementos naturais que podem transformar a paisagem. Aqui a gente já está falando daquela transformação que a natureza às vezes faz no nosso bairro. Estão lembrados? Eu quero saber 3 transformações que podem ocorrer, que podem mudar totalmente o nosso bairro, que são elementos da natureza, tá? Transformações que são a natureza que causam. Professora, eu não lembro disso. O que eu posso fazer? Posso pegar o meu livro e posso consultar lá em geografia, tá bom? Como que são as transformações da natureza. 5. No 5, aparece um bairro que foi se modificando com a passagem do tempo. Aí você tem uma década, depois tem outra década e por último outra década. Vamos lá? Você tem a década de 1940, depois você tem o mesmo local em 1960 e depois o mesmo local em 1990. Ou seja, se passaram 50 anos, hein? Observe a sequência de desenhos e preste atenção nos elementos naturais e culturais que formam cada paisagem ilustrada. A paisagem retratada na década de 60, ou seja, que está no meio, tem o predomínio de elementos naturais ou o predomínio de elementos culturais? Mas o que significa a palavra predomínio? O que tem mais? O que tem mais? São elementos naturais ou elementos culturais? Tá bom? Exercício 6. Qual é o melhor ponto de referência que você pode indicar para que uma pessoa encontre a nossa escola? A nossa escola, para você chegar, você vai explicar para alguém onde ela fica, qual é o ponto de referência que você utilizaria. Exercício A, a praça da escola. Exercício B, a panificadora ou a padaria. Exercício C, a faixa de pedestre. Ou exercício D, o açougue. Tem um açougue aqui perto da escola. Tem uma praça aqui perto da escola. Tem uma panificadora aqui perto da escola. E tem uma faixa de pedestre na frente da escola. Eu quero saber qual que é o ponto de referência melhor que a gente pode estar indicando para uma pessoa utilizar um GPS ou utilizar uma localização do celular para estar chegando na escola integrando caminhos, tá bom? Beijo, boa prova, capricha na letra e não tenha preguiça de pintar as figuras, tá bom? Se tiver alguma coisa para pintar igual em ciências, eu acho que a gente não tem. Boa prova!